A todos, obrigada por estarem presentes. O meu nome é Mafalda Gama, eu sou investigadora de uma área do Polo da Universidade de Évora e estou aqui hoje para apresentar a nossa oradora, a Joana Portugal. A Joana é licenciada em Biologia aplicada aos recursos marinhos, terminou este ano o seu doutoramento, é neste momento uma investigadora pós-doc do MAR do Polo de Évora. E a Joana tem feito a sua investigação, ou especializou-se em biologia marinha, em biogeografia, em modelação ecológica, e daquilo que eu li do vasto currículo que ela apresenta, centra a sua investigação em torno, ou tenta perceber como é que as alterações climáticas podem então modificar os padrões de distribuição ou abundância de várias espécies marinhas. Ela hoje vai nos falar um bocadinho, julgo eu, sobre aquilo que foi um pouco o seu trabalho de doutoramento. O título da conferência dela é Padrões Globais de Biodiversidade Marinha e o Potencial Impacto das Alterações Climáticas. E da minha parte, passo a palavra à Joana. Obrigada, Mafalda. Boa tarde. Então, como a Mafalda muito bem disse, eu venho aqui apresentar um bocado do que fiz. A minha apresentação é o trabalho que eu fiz no meu doutoramento. O título da tese é então Global Patterns of Marine Biodiversity and the Potential Impacts of Climate Change, ou em português, como a Mafalda disse, mas como eu escrevi a tese em inglês, às vezes há algumas coisas que me custam traduzir. E por isso peço desculpa já de antemão se durante a apresentação houver assim alguns termos que eu vou usar assim, inglesismos, mas pronto, vocês percebem. A estrutura da apresentação é uma breve introdução. Depois falarei quais é que foram os objetivos do meu trabalho, falarei da metodologia desenvolvida, apresentarei alguns dos resultados, depois será seguida por uma discussão geral e concluirei com as considerações finais e perspectivas futuras. Como sabemos, há várias fontes que têm contribuído para as questões das alterações climáticas, nomeadamente a poluição, o crescimento populacional e a deforestação têm sido das principais fontes para o aumento da concentração do dióxido de carbono na nossa atmosfera. Os níveis de dióxido de carbono pré-industriais situavam-se à volta das 280 microatmosferas. Atualmente temos um aumento de cerca de 40% destes valores e para o final do século estão projetados valores na ordem das 1000 microatmosferas, o que significa um aumento de cerca de 260%. Os principais sumidores, ou os principais ecossistemas que podem absorver este dióxido de carbono são os sistemas terrestres, que são responsáveis por cerca de 29% desta absorção, e os sistemas marinhos são responsáveis por cerca de 26% da absorção do dióxido de carbono na atmosfera. As alterações climáticas, então, têm feito com que esta capacidade dos oceanos funcionarem como absorver o dióxido de carbono e o calor excessivo e funcionarem assim como buffer das alterações climáticas tem sido enfraquecida ao longo dos tempos e tem levado a uma subida da temperatura nos oceanos, a uma acidificação dos mesmos, com uma diminuição dos valores de pH, um aumento do nível das águas devido ao gelo e outros fatores, uma alteração significativa nas principais correntes marinhas e um aumento da frequência dos eventos climáticos extremos que têm aumentado, especialmente na última década, a intensidade tem aumentado bastante. Todos estes fatores levam a um impacto significativo nos ecossistemas marinhos a vários níveis. Ao nível das mudanças das taxas vitais e ciclos biológicos dos organismos, em termos de diminuição da produtividade dos ecossistemas marinhos, em termos de alteração na distribuição espacial de diversas espécies, alterações na dinâmica das redes tróficas, diminuição das espécies responsáveis por construções de habitats, como corais e mangais, maior incidência de agentes patogénicos e também de espécies invasoras. Eu, no meu trabalho, foquei-me na alteração da distribuição espacial das espécies. Desde o início do século que começaram a aparecer estudos que indicavam que estava a ser já observada uma alteração em termos de posição geográfica, em termos latitudinais de diversas espécies marinhas,
Este estudo de 2008 dá conta de uma variação média para diversas espécies marinhas na ordem das 26 milhas, com uma distribuição para latitudes mais para norte. No ano a seguir surgiu este estudo de William Cheng, que foi o primeiro estudo em termos macroecológicos de distribuições de várias espécies marinhas. Foram usadas 1066 espécies marinhas, a maior parte delas peixes, mas cerca de 200 espécies de invertebrados marinhos também. E foi assim o primeiro estudo macroecológico em ambiente marinho. Foi, na realidade, o estudo que me inspirou depois para fazer a minha tese de doutoramento. E aqui podemos ver já onde é que eram projetadas a maior aparecimento de espécies, que será as zonas a vermelho, que serão mais tenho um ponteiro. Que serão mais nos polos, e depois podemos ver as zonas também onde estão projetadas maiores extinções de espécies, que temos aqui na zona dos trópicos, e aquilo que ele depois chamou de turnover, a substituição de espécies, em que vemos que há um maior turnover então de espécies nos polos. No mesmo ano, ele publicou também um estudo em que avalia as variações projetadas em termos de captura projetada para o final do século, em que podemos ver que é projetada uma perda grande de captura também na zona dos trópicos. E em termos de pescas, continuando nessa linha das pescas, vemos que tendencialmente temos os países onde há uma maior população mundial, também são tendencialmente países em que temos uma grande frota pesqueira, como países como a China, como a Indonésia, como os Estados Unidos. Nós aparecemos no top 10, na realidade Portugal é o primeiro consumidor europeu e o terceiro mundial em termos de consumo de pescado. É um setor que emprega entre 10% a 12% da população mundial, e o consumo per capita de pescado aumentou cerca de 50% nos últimos 50 anos. Representa cerca de 20% da proteína mundial animal consumida a nível mundial, e alimenta cerca de 37% da população mundial. No entanto, com as alterações climáticas, podemos ver que vai haver potenciais conflitos, porque com a migração expectável de várias espécies, podemos ver que há pescarias que deixam de existir em determinadas zonas económicas exclusivas e passarão a existir em outras. E isto poderá ser uma fonte de conflito no futuro. Em termos da aquacultura, também são expectáveis várias variações, porque podemos ver aqui, de acordo com o cenário utilizado, para meio do século, podemos ver que há zonas em que há aquaculturas muito intensivas, nomeadamente no Indo-Pacífico, em que há várias aquaculturas de invertebrados marinhos, de crustáceos e de pequenos peixes, que de facto há várias economias que dependem dessa aquacultura e em que se prevê uma perda de adequação climática muito acentuada e depois um ganho de adequação climática outra vez então em maiores latitudes. Não consigo mudar. Assim, o objetivo do meu trabalho foi prever as alterações na distribuição de espécies costeiras nas lagostas, avaliando o potencial impacto a nível de pescas para estas espécies, avaliar os padrões de diversidade costeira das espécies de cefalópodes, nomeadamente chocos, lulas e polvos, e potenciais variações em termos de composição, riqueza e traços funcionais destas espécies, e analisar potenciais alterações na riqueza, captura e espaço geográfico das espécies de pequenos peixes pelágicos. A metodologia utilizada foram os modelos de nicho ecológico, também conhecidos como modelos de distribuição de espécies, que são modelos correlativos que têm a vantagem de usarem poucos dados, baseiam-se nas observações que temos das espécies, e dados do que chamamos de dados de ocorrência, ou presenças e ausências, e os dados do clima. São modelos que se baseiam na correlação entre a distribuição das espécies e a sua fisiologia,
e podem ser utilizados a larga escala e para um grande número de espécies, o que facilita muito este tipo de estudos. Já são utilizados desde no início dos anos 90 em ambiente terrestre e o seu uso é amplo. No entanto, em meio marinho, o seu uso ainda estava bastante atrás. Hoje em dia já começam a haver mais estudos, mas mesmo assim ainda estamos muito atrás do seu uso em meio terrestre. A forma como estes modelos funcionam é pegamos em termos espaciais nos sítios onde as espécies existem, neste caso presenças das espécies, mas são modelos que podem trabalhar com uma forma presença-ausência ou podem usar apenas com presenças de espécies. Correlacionamos em termos espaciais com várias variáveis ambientais e chegamos a uma distribuição projetada para a espécie. Uma distribuição potencial neste caso, porque como só estamos a ter em conta a adequação climática da espécie, podemos ter projeções para áreas onde a espécie não ocorre por fatores de competição ou por incapacidade da espécie lá chegar, mas são modelos que trabalham com potencialidade de distribuição. E depois, quando podemos fazer projeções ou para outros espaços físicos, não é? Podemos estar a projetar para uma determinada área e querer ver qual que seria a potencialidade de distribuição noutra área, ou então para outro tempo, que foi aqui o que usámos para projetar para o futuro. Foram usadas no trabalho das lagostas 125 espécies, 38 espécies de lagostas espinhosas da família Palaenuri, 68 espécies da família Silari, 10 espécies da família Nephridia e 9 espécies da família o que nós chamamos de off-reef species, que são as pequenas espécies de corais. Os dados de distribuição destas espécies foram retirados do site do ICN, eram o que nós chamamos de range map, mapas de distribuições que foram depois convertidos em pontos de distribuição das espécies. Em termos dos trabalhos dos cefalópodes, foram usadas 161 espécies, 79 espécies de choques, 61 espécies de lulas, 11 espécies de polvos. Os dados de ocorrências destas espécies foram compilados através dos mapas de distribuição dos catálogos da FAO, que foram depois convertidos em pontos de ocorrência também. E para os pequenos peixes pelágicos foram usadas 47 espécies de anchova, 33 espécies de arenque e 23 espécies de sardinhas. Os dados utilizados foram extraídos através da plataforma de CBIF. Tudo isto foi convertido depois para uma grelha de 1 por 1 grau de longitude e latitude, e todo este trabalho de conversão foi feito em ArcGIS. Em termos das variáveis ambientais, foi usada a clorofila, o oxigênio dissolvido na água, o pH, a temperatura e a salinidade superficial. O cenário base foi feito através de uma média de valores entre 1976 e 2005 e a projeção para o futuro foi feita usando valores, uma média dos valores entre 2071 e 2100. Foi feito um ensemble de vários centros de modelação e de vários Earth System Models, 21 Earth System Models de 15 centros de modelação diferente e depois foram usados para diferentes cenários do SMIP 5, conforme o RCP que foram usados o 2.6 e o 8.5, que foram considerados os cenários extremos, e o intermédio 4.5, no caso em que isso faria mais sentido. Os métodos estatísticos usados, foi usado um ensemble de métodos estatísticos nos modelos usados. Usámos modelos que usam técnicas de regressão, outros que usam métodos de machine learning e alguns são baseados na distância. Os modelos foram calibrados em 70% das nossas presenças e a validação depois foi feita contra 30% das nossas presenças, e depois as projeções finais são construídas para 100% dos nossos dados. No nosso caso, a métrica que usámos para avaliar os modelos foi o TSS e apenas modelos com uma performance superior a 0.6 foram usados. O software usado foi o BE Ensembles. E os resultados em termos de distribuição para o trabalho das lagostas, que é o único que está publicado até agora, os outros ainda estão em fase de publicação.
Aqui podemos ver para o cenário de baseline, para o cenário básico, usamos em termos do grupo todo das lagostas, que foi só, usámos apenas as lagostas costeiras para uma batimetria até 200 metros, fizemos um trim depois de distribuição, e podemos ver onde é que há maior probabilidade de ocorrência da espécie, e podemos ver a distribuição da espécie projetada no cenário base, e podemos ver o que é depois previsto para o final do século. Aqui foi usado um cenário intermédio, neste caso, o que faria mais de acordo com as metas do Acordo de Paris, e podemos ver que há uma diminuição muito grande em termos de distribuição da espécie em todo o globo, mantendo-se a intensidade maior nas áreas do Indo-Pacífico, mas há uma perda muito acentuada de biodiversidade destas espécies. Depois podemos ver os resultados em termos do grupo das Spiny Lobsters ou das lagostas com pinça, que são os grupos comercialmente mais interessantes. Podemos ver aqui em termos de perdas, é mais fácil de vermos em perdas absolutas, vemos tudo o que está a vermelho são áreas onde haverá perda, e quanto mais escuro o vermelho, mais intensas serão estas perdas. Vemos aqui nesta zona perdas muito intensas, que serão muito significativas por causa, nomeadamente, das aquaculturas que existem nesta zona do Indo-Pacífico. Muitas espécies de lagostas espinhosas têm aqui aquaculturas nesta zona, nas Filipinas, e zonas que há muitas comunidades que dependem destas aquaculturas, e podemos ver aqui que, de facto, poderá ter um potencial impacto significativo. Em termos do trabalho dos cefalópteros, usei o mesmo tipo de racional, também usei a projeção para o cenário intermédio. Este trabalho está submetido e já está em revisão na Global Change Biology. Podemos ver as projeções em termos de distribuição das espécies para o grupo todo dos cefalópteros, para o grupo dos socos, para o grupo das lulas e para o grupo dos polvos. Vemos que há uma distribuição projetada, não havia ainda este trabalho feito para este grupo, e por isso foi interessante também perceber como é que há a distribuição em termos macroecológicos, e podemos ver depois então como é que está projetada esta alteração em termos de cenários futuros. Em termos de riqueza, aqui foram avaliados dois parâmetros, foi avaliado a riqueza e a composição das espécies. Em termos de riqueza, vemos para o grupo dos cefalópodes, mais uma vez, uma perda grande em termos de latitudes a nível dos trópicos, nomeadamente no Indo-Pacífico, para todos os grupos, maioritariamente, e algum ganho de adequação climática nas zonas mais a norte, em termos de latitudes mais a norte, especialmente por causa de algum ganho para o grupo das lulas. Em termos de função, aqui o que nós fomos avaliar é a métrica os pixels em que houve o replacement, a substituição de espécies, que é os valores que estão acima de zero, que são as escalas aqui a azul, ou os valores em que temos nestedness, que é em cada pixel há um ajuntamento diferente de espécies, que são os valores então que estão aqui a castanho. E vemos que o nestedness acaba, não sei como é que se diz a tradução em português, peço desculpa, acaba por ser responsável pela maior parte de substituição das espécies, e isto faz com que haja uma diferença de função depois entre a nível de pixel, há uma função porque há uma estrutura de espécies diferentes, e por isso vai haver uma diferença em termos funcionais. Por fim, fomos avaliar também a variação de tamanho potencial das espécies costeiras de cefalópodes, e aqui vemos que há algum ganho, mesmo em termos equatoriais, algum ganho de tamanho de espécies, e alguma perda nas latitudes superiores, ao contrário do que é projetado com a riqueza, o que pode ser interessante, porque vemos aqui em termos de pescas que existem neste momento em terra, está os valores em termos de capturas absolutas para este grupo dos cefalópodes, e vemos aqui países que dependem das capturas destes cefalópodes poderem ter algum ganho em termos de tamanho, ou que poderá mitigar algum efeito.
Em termos do grupo dos pequenos peixes pelágicos, fomos avaliar em termos de riqueza e em termos de potencialidade de apanha, ou um proxy para a abundância. Este trabalho foi feito também para o final do século, mas aqui usámos os dois cenários extremos, 2.6 e o 8.5, para vermos em termos de variabilidade, de qual é que era a gama de variação para este grupo. Este trabalho também está em revisão na Nature Communication. E podemos ver que em termos do cenário base é mais ou menos o mesmo cenário que vemos a projeção na zona do Equador, haver mais diversidade, mais riqueza. Em termos de abundância, o cenário é um bocado diferente, porque temos muita abundância destas espécies também na zona europeia e aqui por causa da anchoveta do Peru. Para o cenário de 2.6 não temos uma perda tão drástica, mas depois para o cenário extremo temos uma perda muito drástica. E temos aqui uma perda significativa em termos de abundâncias. Aqui podemos ver então, em termos de perda de riqueza absoluta, para o cenário de 2.6 e para o cenário de 8.5, em termos de variações projetadas, em termos de perda potencial, vemos outra vez a mesma métrica de capturas projetadas em terra, em que vemos muitos países que dependem destas capturas serem projetadas a perdas significativas. No entanto, aqui por causa dos arenques, principalmente, vemos alguns ganhos em cenários futuros. Vemos aqui também, fomos avaliar em termos de latitudes, onde seriam projetadas variações de latitudes, e vemos várias espécies a serem projetadas latitudes mais para norte, para o grupo das anchovas. No cenário mais extremo temos perda de alguns grupos de forma absoluta. Para os arenques temos também o mesmo cenário. Para as sardinhas vemos aqui depois uma perda muito grande para o grupo das sardinhas no futuro, mas nunca uma perda absoluta. Aqui para as principais espécies podemos ver em termos de variação absoluta potencial de apanha. Podemos ver para algumas das principais espécies então uma perda muito grande, muito acentuada nos cenários futuros de adequação climática para estas espécies. Em termos dos arenques, então temos o tal ganho que já falamos. Eu já sei que estou sobre o tempo, vou tentar despachar-me então. O que podemos ver aqui então é que as lagostas, por ver-se uma redução diária que vai entre os 40% e os 100%, com perdas muito grandes em zonas com grande foco para a pescaria e para a aquacultura. Os cefalópodes prevemos então uma migração para os polos e que o fenómeno de Nésada seja responsável pela maior parte das alterações em termos de funcionalidade. No entanto, o tamanho dos corpos projetamos o cenário oposto, com a perda nas latitudes mais altas. Para os pequenos peixes pelágicos, prevemos perdas até cerca de 45% em termos de habitat perdido, e em termos de área geográfica, prevemos perdas entre os 77% e os 93%. Conforme a espécie, e um potencial de captura que pode chegar na ordem dos 44%. As principais conclusões são que as espécies tropicais, como já estão sujeitas a uma maior pressão, já estão no seu limite térmico, por isso seria expectável que elas já estivessem mais ameaçadas. E assim projetei que a maior parte da biodiversidade marinha vai sofrer uma contração da sua área de distribuição atual. Prevê-se também grandes mudanças na distribuição da biodiversidade marinha, com migrações para latitudes mais altas, substituição de espécies e extinções de espécies tropicais, com alterações significativas nas redes tróficas. Dada a importância comercial de muitas destas espécies e a dependência destes recursos para muitas populações costeiras, antecipa-se que o oceano da amanhã seja um oceano cheio de potenciais conflitos e que o setor da espécie será fortemente afetado com esta redistribuição dos recursos marinhos. Por isso é urgente anteciparem-se medidas que possam mitigar os efeitos das alterações para estas populações marinhas. Este tipo de estudos fornecem uma boa ferramenta porque dão-nos uma imagem global e podem identificar áreas de risco que podem depois servir para orientar estudos pormenores no futuro.
as perspectivas futuras e os problemas que encontrei é que precisava de cenários com maior resolução espacial. Estou agora a conseguir fazer projeções com o novo SMIP 6, tem uma resolução maior. Seria importante também ter usado variáveis ambientais em toda a camada vertical. Mais uma vez, as novas variáveis ambientais do novo SMIP já resolvem um bocado estes problemas. Modelos aplicados à escala regional, agora que estão identificadas as principais áreas de risco, aumentar a análise de incerteza associada, estudar eventos extremos, como as ondas de calor oceânico. Serão precisas também melhores projeções de como é que as pescarias evoluirão no futuro e menos bias nos dados de capturas atuais que temos, porque há um grande bias de localização das capturas, porque são dadas nos portos e não necessariamente onde são apanhadas. E também será interessante estudar os efeitos climáticos combinados em vez de estarem separados e usar modelos de dispersão larvar, conseguir incluir alguma forma de adaptação neste tipo de modelos, e ir dando várias métricas de projeção ao longo do tempo para permitir medidas adaptativas. Ou seja, modelos híbridos é o que devemos apontar no futuro para conseguirmos abarcar todas estas diferentes questões. Muito obrigado pela vossa atenção e muito obrigada a todas as pessoas que tornaram a minha tese e este trabalho possível.